Amém. Vamos lá, vamos ler. Então, diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 32 a 42. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aí vem aquele que me trai. Até aí. Amém. Então, a gente está na semana final, na semana final da vida de Jesus, onde ele, antes da sua morte e ressurreição, então, o que acontece? Jesus veio na direção de Jerusalém, onde ele entregaria a sua vida, onde ele entregaria ali a sua alma, e ele, entre Betânia e Jerusalém, ele tem ainda alguns momentos ali com o povo. Ele é aclamado quando ele entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal. Ele tem alguns momentos ainda onde ele compartilha ensino, parábolas, onde ele fala do ensino da viúva pobre. Jesus Cristo está nos seus últimos dias, antes de perder, ou melhor, antes de entregar a sua vida, e são os últimos instantes da sua liberdade até aqui. Então, conforme a gente viu na semana retrasada e passada, ele teve um momento com os seus apóstolos, onde ele se reuniu, eles tiveram uma refeição, Jesus institui a ceia, e depois que eles ceiam juntos, cantam um hino, e eles saem de onde eles estavam, do cenáculo, e vão em direção ao Monte das Oliveiras. No caminho, eles passam pelo Vale do Cedron, que significa escuro, alguma coisa nesse sentido. Vale do Cedron. O Cedron era um rio, era um ribeiro que ficava ali, naquela região. E do outro lado tinha um jardim, que é onde Jesus Cristo vai entrar. Então, Jesus agora está acompanhado dos 11. Quando chega naquele local, ele pede para que 8 fiquem lá embaixo. E ele vai subir até o jardim com 3 dos seus mais chegados discípulos, Pedro, Tiago e João. Então eles entram nesse jardim e, mais uma vez, o nosso futuro, a nossa vida, o nosso destino, ele vai ser definido, vai ser decidido naquilo que vai acontecer naquele jardim. Você vai se lembrar de que foi num jardim também que a história da humanidade foi definida, quando Adão, estando num jardim, ele cai por não fazer a vontade do Pai. Pelo contrário, ele fez aquilo que seu coração o impeliu a fazer, tendo sido tentado. Mas agora é Jesus Cristo quem entra nesse jardim e acontece essa situação que a gente leu aqui. Então, no Getsêmani, que significa prensa de azeite, o nosso Salvador, ele vai ser
vai experimentar, na verdade, ele vai viver aquilo que nenhum ser humano jamais, em toda a história, experimentou. Jesus Cristo vai lidar, vai ter um momento onde ele vai sentir, viver algo que a gente nunca experimentou e que a gente nunca vai experimentar. Então, diante do texto que a gente leu, eu queria tirar três lições para a nossa vida. É um texto difícil, é um texto, seguramente o texto mais difícil de toda a minha vida que eu já preguei. É o texto mais desafiador, aquele que falou de muitas formas comigo. Seria pouco a gente trabalhar uma série só nesse texto. Eu queria compartilhar com vocês 3 lições da agonia do Getsemane. O que a agonia do Getsemane ensina para mim, ensina para você? Primeira lição. Nada causa tanto impacto na vida do ser humano quanto a perda da comunhão com Deus. Nada causa tanto impacto na vida do ser humano quanto a perda da comunhão com Deus. Verso de número 34 diz assim: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Veja bem, o que está acontecendo aqui? Repare que é quinta-feira e no dia seguinte Jesus Cristo vai ser crucificado. Então, ele vai ter que lidar com o abandono, o qual ele já tinha advertido seus discípulos: vocês vão me abandonar. Ele vai ter que lidar com o escárnio, o deboche. Ele vai ter que enfrentar o suplício. Nosso Salvador vai ser martirizado, vai ser brutalmente assassinado. Jesus Cristo vai ter que lidar com esse abandono, com esse sofrimento, e toda essa pressão está agora muito perto de acontecer, muito próximo de acontecer, tudo isso. E Jesus Cristo declara que a alma dele está triste, numa tristeza mortal. Mas a questão é a seguinte: o que será que provocou essa tristeza no coração de Jesus? Qual será a razão pela qual ele está triste, ao ponto de estar triste numa tristeza mortal? O que será que o nosso Salvador está temendo? O que está acontecendo? O que se passa no seu coração? Será que é o medo da dor física? Será que é a decepção do abandono? Será que são essas coisas que estão atribulando a alma do nosso Salvador? Será que essas são as razões pelas quais ele está numa tristeza mortal? Será que é por isso que ele decide ficar sozinho, ter um tempo de oração? Será que é por isso que ele pede para que seus amigos estejam com ele? Aqueles 3 mais chegados, e vigiem e orem. Será que é por isso? Será que é por isso que o nosso Salvador está numa tristeza mortal, profunda? O que será que passa no coração do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, eu vou tentar, de alguma maneira, ilustrar com a nossa experiência, e evidentemente isso vai ser insuficiente, mas todos nós, com certeza, já tivemos que lidar com a seguinte situação: você errou, você fez alguma coisa muito errada, algo que você não deveria fazer, e você teve que lidar com o fato de encarar ou teu pai, ou tua mãe, ou teu professor, ou teu amigo. Ou seja, pensa num momento de sua vida em que você fez alguma coisa muito errada, e agora você foi descoberto e você vai ter que enfrentar essa situação. E vai ter que enfrentar o rigor dos seus pais, vai ter que enfrentar o rigor de quem vive com você,
ou da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu filho, ou do seu... Enfim. Aquela sensação terrível de... prestar contas de alguma coisa que você fez e que você não deveria ter feito. Uma vez um amigo meu falou para mim assim, esse meu amigo contando, né, que ele foi a um mercado e ele teve uma ideia muito infeliz, não tinha nenhuma necessidade de fazer isso, ele pegou uma caneta, colocou no bolso e resolveu sair sem pagar essa caneta. Mas quando ele estava passando na porta, o segurança percebeu, viu e parou esse meu amigo e virou para ele e falou assim: essa caneta aí que você está carregando, você está furtando essa caneta, me acompanha por favor. Nessa hora ele já ficou assim, morrendo de medo, em razão do que ia acontecer, o que o segurança ia fazer com ele, para onde ele ia ser levado. Mas alguma coisa pior estava para acontecer. Nisso que o segurança está levando ele para alguma sala, algum local, aparece o pai dele. Então o pai dele apareceu, e ele disse que o pai dele estava ali por acaso, não era para estar ali. E o pai dele chama, né? Fulano, o que está acontecendo aí? Não vou falar o nome para não pedir autorização. Mas fulano, o que está acontecendo? Aí o segurança virou para o pai dele e falou: você é pai desse rapaz? Sou sim senhor. É o seguinte, ele estava furtando essa caneta. Então a gente estava levando ele aqui para ver o que a gente ia fazer, se ia levar para a delegacia. Então meu amigo pensou assim: cara, agora eu vou apanhar, vou tomar uma surra, provavelmente aqui na frente de todo mundo. Então aquele sentimento de pavor tomou conta do coração dele. Só que ele disse que foi pior do que isso, que o pai dele não bateu nele, não brigou severamente, mas falou as seguintes palavras: eu não esperava isso de você. Eu não esperava isso de você. Então esse meu amigo disse que foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Ele disse que preferia levar uma surra a ter que escutar isso do pai dele. E essa frase atormentou ele durante muito tempo. Então, só para dizer que não é só a questão da dor física, mas o constrangimento. E eu estou tentando chegar num raciocínio. Eu imagino que você já tenha lidado com essa situação, de ter feito alguma coisa errada e ter que se apresentar diante dos seus pais. Eu imagino que você já tenha feito coisas que você jamais teria coragem de assumir. Eu já fiz coisas, já pensei, já tive pensamentos. Eu, você, certamente todos nós, já pensamos algumas coisas, já agimos de algum modo sem que ninguém soubesse. E a verdade é que se isso que a gente pensou, fez, fosse exposto diante das pessoas que a gente ama, fosse exposto diante da nossa igreja, fosse exposto diante de todas as pessoas com as quais a gente convive, a gente teria um constrangimento terrível. Eu imagino que só de pensar na possibilidade de algumas das coisas que a gente fez serem reveladas, a gente já se sente terrivelmente constrangido e envergonhado. Imagina essa situação. Imagina alguma coisa muito ruim que você fez, de repente, agora todo mundo vai ficar sabendo. Qual é a sensação que isso te dá? Eu me lembro que tinha uma época que na minha adolescência, eu variava entre um período legal com Deus e outros períodos com testemunho péssimo. E tinha um período da minha vida que eu tinha um pavor, que era o seguinte: olha que coisa terrível, que os meus amigos da igreja encontrassem os meus amigos da escola. Para mim, esse encontro era algo assim terrível, isso não podia acontecer. Porque se essas pessoas se encontrassem, eu ia ser desmascarado. O meu comportamento completamente errado e equivocado seria colocado ali, o pessoal da igreja ia ver: então na escola você é assim, porque aqui na igreja você é assim. Esse sentimento me deixava assim com muito temor, muito pavor. Eu posso ficar aqui dando muitos exemplos, que eu quero dizer o seguinte: que todos nós temos algo em nossos corações que, se expostos diante de outras pessoas, diante das pessoas que a gente ama,
certamente isso causaria um constrangimento muito grande, de tal sorte que a gente sentiria um peso terrível. Essa é a primeira forma que eu estou tentando usar para explicar. Eu vou tentar usar uma segunda ilustração, que é a seguinte: não tem nada de pior para o ser humano, não tem nada de mais terrível, não existe um sofrimento maior do que a gente perder um ente querido. Então, eu não preciso me esforçar muito para falar disso. Na verdade, quem já perdeu pai, mãe, irmão, amigo, filho, avó, sobrinho, sabe a dor que é. E mesmo quem não perdeu, só de imaginar a possibilidade de perder, já se sente completamente mal. A gente tem que fazer seguro de vida, né? Quando a gente tem que conversar lá com o corretor, e não tem jeito, seguro de vida, seguro de vida. Então você tem que conversar sobre essa possibilidade. E é terrível quando você conversa sobre isso, porque você imagina a possibilidade de pessoas que você ama, que você quer muito, que você deseja estar perto. Você imagina a possibilidade dessas pessoas não estarem mais aqui. O que Jesus Cristo estava temendo? Por que, como diz o texto, a sua alma estava aflita e angustiada? O que aconteceu nesse lugar, nessa noite, para que o nosso Salvador ficasse angustiado e aflito ao ponto de suar como se fossem gotas de sangue? O que o nosso Salvador estava sentindo? O que aconteceu? Preste atenção. Pegue tudo que você fez de errado na vida, todas as coisas erradas que você já pensou, tudo de errado que você fez. Pegue todo o mal da humanidade, toda a crueldade, toda a maldade, toda a perversidade, tudo que cada ser humano já fez, e você multiplica essa sensação de horror por bilhões de pessoas. E agora você pensa em todas as pessoas que desde a criação passaram pela face da terra. Pensa na vida de cada um que pisou nesse planeta, cada um que viveu anos, e cada um que pensou, fez, agiu, se comportou de maneira completamente errada. Você pega tudo isso e agora todo esse mal, toda essa maldade, todo esse erro, todo esse constrangimento, e agora você coloca sobre Jesus Cristo. E é assim que ele se apresenta diante de Deus. Essa sensação de medo, de pavor diante de um pai, de uma mãe, quando você faz alguma coisa errada, esse desespero que toma conta de você quando você lida com uma situação errada, você multiplica isso por bilhões e bilhões e bilhões e um número infinito, é algo que ninguém nunca vai experimentar. É isso que o nosso Salvador está experimentando, o peso dos nossos pecados. Por isso que o profeta Isaías vai dizer que era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente não tem como entender o que aconteceu no jardim do Getsêmani. A gente não tem como compreender o que o nosso Salvador sentiu. Ninguém nunca vai entender. A gente não vai entender. A consequência disso é que a perfeita comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, que juntos, desde a eternidade, tem é uma perfeição de amor em si mesmo. É uma perfeição e é algo que transbordou ao ponto de eles derramarem esse amor para nós. Essa comunhão perfeita de um Jesus Cristo perfeito, que nunca errou, nunca falhou, pela primeira vez na história vai ser cortada, porque Cristo levou sobre si a nossa culpa. Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, por que me abandonaste? Essa é a consequência.
o que que Jesus temeu, o que que o angustiava, o que que o afligia? A perda da sua relação com o Pai. Nada causa tanto impacto na vida do ser humano quanto a perda da comunhão com Deus. Nada causa tanto impacto na vida de um homem, na vida de um adolescente, na vida de um adulto, na vida de todos nós, do que a perda da nossa comunhão com Deus. Então, você pode ter suas dificuldades, os seus sofrimentos, seus temores, mas aquilo que mais prejudica a tua alma, aquilo que mais corrompe a tua alma, aquilo que mais adoece a tua alma, é quando você erra, quando você deliberadamente vive em pecado, e nesse sentido você está em rebeldia contra o teu Salvador. Nada causa mais impacto na vida do ser humano quanto a perda da comunhão com Deus. Segunda lição. Oração é imprescindível na vida do crente, sobretudo em tempos de tribulação. Oração é imprescindível na vida do crente, sobretudo em tempos de tribulação. Versos 32, 35, 36 e 39, 38 e 39. Nada menos do que todos esses versos falam de oração. Verso 32, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Verso 35, indo mais adiante, prostrou-se e orava. Verso 36, é a oração, tudo te é possível. Verso 37, não podem vigiar nem por uma hora. 38, vigiem e orem para que não caia em tentação. 39, mais uma vez se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Oração é imprescindível na vida do crente, sobretudo em tempos de tribulação. Quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver em todo momento Jesus Cristo buscando Deus, buscando a face de Deus. Então, havia momentos em que Jesus estava ali, uma multidão seguia, ele ensinava, ele pregava, ele curava. Ao mesmo tempo, havia momentos em que ele se retirava, momentos de solitude, momentos em que ele estava a sós com Deus. Quando foi iniciar seu ministério, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, passou ali 40 dias em jejum, e naqueles dias ele foi tentado, e naqueles dias, naquele lugar, naquele deserto, privado de tudo, de todas as possibilidades, de todo o conforto, enquanto Adão tinha tudo no paraíso, tudo no Éden, Jesus Cristo no deserto, privado de tudo, não caiu em tentação. Quando Jesus Cristo vai tomar uma decisão importante, vai escolher seus discípulos, diz o texto, que ele sobe o monte, passa a noite em oração, e ele desce, o que ele faz? Escolhe seus discípulos, tendo ele passado a noite em oração. A gente vai ver vários exemplos. Quando Jesus está no Monte Tabor, na transfiguração, ele ali, transfigurado, o que acontece depois que ele desce, depois de ele ter subido o monte para ter uma experiência com o Pai, ele desce, o que acontece lá embaixo? Seus discípulos não foram capazes de expulsar o demônio de um menino, então eles dizem, por que a gente não conseguiu? O que aconteceu? Jesus vai dizer que a fé, o jejum, a oração estão relacionados. Então existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração, ou seja, a fé que resulta do jejum e da oração. Então, diante daquela situação, Jesus Cristo interveio, expulsou aquele demônio, curou aquele menino. E aqui, no Getsêmani, orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês têm que orar. Orem para que não caia em tentação. Coloquem suas vidas diante de Deus. Vigiem, orem. Eles não oram, eles estão dormindo. E Jesus está orando pela primeira vez, está orando pela segunda vez, está orando pela terceira vez. Devemos orar para não cair em tentação. O homem que reconhece sua fraqueza e que reconhecendo
tanto ora quanto vigia, é o homem que será sustentado pelo Senhor, que não permitirá que ele caia. Eu vou repetir: o homem que reconhece sua fraqueza e que, reconhecendo-a, tanto ora quanto vigia, é o homem que será sustentado pelo Senhor, o que não permitirá que ele caia. Oração é imprescindível na vida do crente, sobretudo nos momentos de tribulação. Tem que orar todo dia, meu camarada. E se você está enfrentando uma tribulação, poxa, aí você tem que orar mais ainda. Terceira lição: desejar a vontade de Deus é expressão de nossa confiança nele. Terceira lição: desejar a vontade de Deus é expressão de nossa confiança nele. Versos 41 e 42, olha o que diz: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aleluia. Aleluia, porque Jesus Cristo orou dessa forma. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo orou dessa forma. Graças a Deus por isso, meu querido. A gente tem esperança, porque Jesus Cristo confiava em Deus. Por que que Jesus ora dessa forma? Por que que ele pede para Deus passar, para o Pai passar esse cálice? Quando Jesus diz, se possível, passa de mim esse cálice, é porque Jesus sabe que todas as coisas são possíveis. Nada é impossível para Deus. Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, mas veja que interessante, Ele também sabe que a vontade do Pai é perfeita, Ele também sabe que a vontade de Deus é a melhor coisa para a sua vida. Jesus não seleciona dentre os atributos de Deus, Jesus não seleciona aquilo que é mais agradável a Ele, Jesus não escolhe uma parte de Deus, Jesus não escolhe um trecho da Bíblia, Jesus não escolhe aquilo que, segundo a sua ótica, vai ser o melhor. Ele confia no Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, ele sabe que esse Deus Todo-Poderoso é também Deus de infinita sabedoria. Ele sabe que esse Deus é infinito em amor. Ele sabe que esse Deus é infinito em santidade, em justiça. Então, ele se entrega completamente ao Pai. Tudo te é possível. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas a vontade de Deus era que justamente ele tomasse esse cálice, a ira de Deus, e dessa forma fosse propiciação pelos nossos pecados e resgatasse a muitos. Não podemos nos dizer crentes se queremos viver parcialmente sob a vontade de Deus. Não podemos nos dizer crentes se queremos viver parcialmente sob a vontade dEle. Importa que vivamos toda a sua vontade, importa que desejemos toda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nossa contínua e crescente disposição de nos submetermos à vontade de Deus é a maior evidência de que vivemos sob a sua graça. Nossa contínua e crescente disposição de nos submetermos à vontade de Deus é a maior evidência de que vivemos sob a sua graça. Deixa eu fazer duas aplicações aqui, para a gente levar para as nossas vidas. Primeira delas, primeira aplicação: busque todos os dias estar em plena comunhão com Deus. Todos os dias, meu querido, todos os dias em plena comunhão com Deus. Então, você precisa fazer com que aquilo que você tem de mais precioso seja bem cuidado, a tua alma, o teu espírito tem que ser alimentado, senão você erra porque não conhece a Escritura, e você adoece porque errou porque não conhece a Escritura, não conhece a Escritura porque não teve um tempo com Deus. Busque todos os dias estar em plena comunhão com Deus, todos os dias. Errou, confesse. Pecou, confesse seu pecado. Magoou alguém, peça perdão. Está em casa no confinamento, se estressou, peça perdão, peça desculpas. Tem alguma dificuldade com algum amigo seu? Peça perdão.
brigou, peça perdão. Foi para a casa da sua namorada, do seu namorado, brigou, peça perdão. Fez aquilo que era desagradável a Deus, peça perdão. Ofendeu alguém, agiu não em conformidade com a palavra, mas agiu de uma maneira leviana, errada. Você fez algo que ninguém sabe, está fazendo algo que ninguém sabe, coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante de Deus. Busque todos os dias estar em plena comunhão com Deus, porque a perda da comunhão, conforme a gente falou, é o que mais adoece a nossa vida, a nossa alma. Segunda aplicação, ore todos os dias. Ore mais ainda nos momentos de tribulação. Orar é um estilo de vida que você adotou quando você entregou a sua vida para Jesus? Olha, eu vou te dizer, em períodos de tanta mídia, tanto dispositivo, tanta rede social, você consegue desconectar? Você consegue ter um tempo de qualidade com Deus? Tempo de qualidade com Jesus? Você consegue ter um tempo de qualidade onde você pode colocar diante de Jesus o que você sente, o que você pensa? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e orou? Você tem lista de amigos de oração? Você tem... Quando você vai decidir fazer alguma coisa, você considera o tempo que você tem com Deus? Você considera se o que você quer fazer, seja de trabalho, de estudo, vai comprometer um tempo que você decidiu dedicar a Deus? Você vai para a célula e você vai para o discipulado? Você tem célula agora online, nesses dias a gente está fazendo célula online. Aí você tem célula online. A célula online tem um dia e tem um horário. Você já sabe de antemão de horário. Aí você deixa para estudar na hora da célula. Ou então você deixa para dormir na hora da célula. Você compromete o seu tempo, que deveria ser um tempo com Jesus, você compromete com outras coisas. Você tem orado todos os dias? Ora todos os dias. Ore ainda mais em momentos de tribulação. Ore mais ainda em momentos de pandemia. Ore. Eu queria finalizar essa meditação fazendo uma observação. Jesus termina esse período de oração e ele diz aquilo que está lá no verso 41. Ele diz assim, olha só. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Como que Jesus entra no Getsêmani? Como que Jesus entra no Getsêmani? O texto vai dizer que ele entra aflito e angustiado. Olha o que acontece agora. Vamos, levante-se, basta, chegou a hora, eis que vem aquele que me trai, vamos ao seu encontro. Jesus se levanta não para fugir, não para correr em razão da angústia e da aflição que ele estava sofrendo, mas pelo contrário, vamos, levante-se. E é interessante que quando os soldados chegam para prendê-lo, perguntam quem é Jesus, e ele diz, sou eu, e o texto diz que eles caem, e num determinado momento Pedro saca a espada e corta a orelha do servo lá, Jesus toca, e olha o que Jesus vai dizer, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha que interessante, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Ele orou pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, se levantou, basta, vamos. Ele diz, sou eu. Os soldados caem e agora ele diz, acaso não deveria eu beber o cálice? O que aconteceu no jardim do Getsêmani? Quinta-feira, véspera da crucificação, Jesus ceiou,
ele era galileu, os galileus ceavam na quinta-feira, o povo do sul matava o cordeiro às 3 horas da tarde, sexta-feira. Diz a Sagrada Escrituras que às 9 da manhã ele foi crucificado, ao meio-dia o céu foi coberto por trevas, e às 3 horas ele, dentre outras coisas, disse: Senhor, por que me abandonaste? Então ele rendeu o espírito e disse: está consumado, entregou sua vida. Então, na sexta-feira, a vitória de Jesus Cristo se consumou na crucificação, mas foi na quinta-feira, no jardim do Getsêmani, que essa vitória foi conquistada para a gente. A vitória na cruz do Calvário foi conquistada em oração na quinta-feira no jardim do Getsêmani. Aquele que entrou angustiado e aflito, aquele que resistiu e não caiu em tentação, aquele que foi fortalecido por um anjo, aquele que derramou diante de Deus toda a sua angústia, aquele que soou como gotas de sangue, é nele que está toda a nossa esperança, porque ele confiou completamente no Pai. E agora, ele levanta, não aflito e angustiado, mas convicto, vitorioso. Ele venceu, aleluia, ele venceu, vamos. Então, ouvi a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, vamos, Jesus Cristo já venceu, então a gente não vai ficar parado. Essa vitória foi conquistada em oração, então agora a gente segue adiante. Nosso Redentor vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma noite em que a gente inicia a celebração, a gente está na Semana Santa, e de fato hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando, e o nosso Redentor, ele já venceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, porque se você esteve ali naquele lugar, enfrentou todas aquelas dificuldades, Senhor, todo aquele tormento, todo aquele suplício e mais, se você se submeteu completamente à vontade do Pai, é por isso que a gente está aqui, Senhor. É por isso que a gente serve a Ti. É por isso que a gente louva a Ti. É por isso que a gente Te ama, Senhor. Obrigado por aquela noite, Senhor. Uma noite que a gente nunca vai entender. Um amor que a gente nunca vai compreender. Obrigado, Senhor, porque Você decidiu ficar desamparado para que a gente não ficasse sozinho. Obrigado, Senhor, porque Você decidiu permanecer na cruz para que a gente pudesse subir aos céus. Louvado seja Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque Você morreu a nossa morte para que a gente vivesse a Sua vida.